Hoje, na reunião do Conselho de Políticas Culturais do Estado do Tocantins, tivemos inúmeros questionamentos quanto à questão da prestação de contas do Fundo de Cultura, que está em torno de 18 milhões de reais. Infelizmente, novamente, a Sectur não conseguiu, para a terceira vez foi solicitada a prestação de contas, nós não conseguimos ter uma prestação de contas mais detalhada e mais clara, para que nós possamos entender qual foi o encaminhamento deste recurso e dos projetos aprovados e deliberados pelo Conselho de Cultura. Saímos mais uma vez, infelizmente ainda, insatisfeitos, mas já tivemos alguns avanços no sentido de que o Conselho de Cultura criou um GT hoje para se definir como deve ser a prestação de contas do Fundo de Cultura doravante. A reunião foi muito proveitosa, eu acho que é um momento realmente democrático, que todo mundo se expõe, que todo mundo cobra, e que ao mesmo tempo há uma soma ali de energia, principalmente, né, e de contextos. Esse processo de prestação de conta, por exemplo, foi uma questão, os recursos do Fundo Estadual de Cultura, foram 18 milhões, e a prestação de conta não está sendo prestada da maneira devida, da maneira que a classe entende que deve ser prestada, né? Então, isso foi uma questão colocada para o ente, e uma grande preocupação também da classe é a falta de estrutura do ente para os recursos que serão aportados no próximo ano. Nós teremos a Aldir Blanc 2 e nós teremos recursos da Lei Paulo Gustavo. E nós sentimos uma falta tremenda de estrutura para atender isso, o ente não está pronto. Basta ver que não foi feito e realizado pela estrutura atual nenhum certame. O prêmio Dona Miúda foi terceirizado, foi feito pelo Instituto. O encontro de rabecas e violas de buritis também por um instituto. E esse recurso vai vir para um ente estadual. Esse ente que até então não realizou nenhum certame, né? Ou seja, não está pronto para aplicar esses recursos. Então isso é uma preocupação e é uma situação delicada, que precisa ser cuidado com bastante atenção e com certo imediatismo também. Eu sou Manuel Filho Borges, sou o presidente da Associação da Comunidade Quilombola Dona Juscelina, lá em Muricilândia, no centro-norte do estado de Tocantins. E também estou como conselheiro representando a Câmara Setorial Afro-Brasileira e Quilombola, que tem uma atividade voltada para a sua atuação no Conselho, voltada para as comunidades quilombolas do estado de Tocantins, capoeira, hip hop e religião de matriz africana. Fazer parte desse conselho é uma possibilidade da gente estar mais próximo dos editais, das ações que são voltadas para a cultura do estado de Tocantins. Dentre essas ações eu posso citar, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que tendo sido lançado editais para atender os artistas, fazedores de cultura e as comunidades, de certa forma beneficiou muita gente, mas poderia ter beneficiado muito mais. E um dos pontos que eu quero destacar aqui é a capacitação dos gestores municipais para poderem lidar com esse edital. Né? Porque não é fácil e muitos municípios ficaram sem participar. Ou o município não representa tanto prejuízo, mas para os artistas sim. Certo? Então eu gostaria de colocar aqui essa vacância que eu percebi. Outro aspecto é as prestações de contas da Sectur. Nós estamos em discussões hoje, tivemos a apresentação das prestações de contas, foram colocados, né, pela gestão, porém o Conselho em diversos momentos se posicionou exigindo melhor detalhamento e que aguardamos nas próximas reuniões que já venham detalhado da forma como o Conselho se posicionou. Infelizmente a Superintendência de Cultura não conseguiu apresentar uma prestação de conta que satisfizesse aos anseios da classe artística, nem ao Conselho. Criou-se um grupo de trabalho hoje para preparar um documento, formatar um modelo de prestação de contas para que a Sectur repasse para nós essa prestação de contas em janeiro. A prestação de contas é da execução do Fundo de Cultura. Ele é segmentado, são vários projetos que são executados ao longo do ano, alguns deles foram concluídos, alguns deles ainda estão em andamento, e enfim, é assim. O que o GT está propondo é que seja feito um modelo para que a prestação de contas seja padrão, porque o conselho é grande, são muitas pessoas, então um quer ver um dado, outro quer ver outro, então padronizando você vai atender
essa necessidade do Conselho de ver cada um detalhe de tudo que ele quer. Mas não existe outra dificuldade a não ser atender essa vontade do Conselho. E é bom que isso aconteça para que a gestão também amadureça, o próprio Conselho tenha maior conhecimento, maior clareza, transparência acima de tudo. Sim, mas e o que aconteceu então? Quais dados que não foram contemplados? Então, foram solicitados informações que não estavam dentro desse relatório, porque esse era um relatório para se ter uma visão ampla de tudo que aconteceu. Mas à medida que dados forem solicitados para serem incluídos, eles serão, e é por isso que o GT vai definir um formulário padrão, uma forma padrão de se fazer essa prestação de contas para o Conselho. Porque a prestação de conta pública ela é feita naturalmente nos trâmites da administração pública para o Tribunal de Contas, esse é um padrão. Então estabeleceu-se aqui esse GT para definir um padrão para o Conselho. Sim, mas na outra reunião que teve do Conselho Estadual também teve essa mesma solicitação e não foi atendida hoje. Mas não era prestação de conta do fundo, não. Era prestação dos recursos da Lei Aldir Blanc e do Fundo Estadual, e da Lei Aldir Blanc é recurso federal. Tá, São mas dois... gestionada pelo Estado, né? Sim, mas são prestações de contas diferentes. Sim, mas e por que não foram atendidas? Porque todas agora vão seguir o padrão que o grupo de trabalho vai estabelecer. Penso que a participação nossa nesse processo, enquanto sociedade civil, também é importante para que a gente possa contribuir, de certa forma, com as discussões. E ao mesmo tempo que a gente pertence a uma área ou a uma câmara setorial, que a gente possa estar pronto para esses processos como o de hoje, que foi de prestação de contas. E toda prestação de contas é importante que a gente tenha um esclarecimento e detalhamento, porque o Conselho ele trabalha com o Fundo Cultural. Esse Fundo Cultural ele é gerido com a aprovação do Conselho de Políticas Culturais. Então é importante que se traga à mesa, se traga a transparência disso, da forma que ele está sendo utilizado, porque os projetos aprovados é preciso que sejam destacados na sua essência enquanto prática e execução. A execução desses projetos é que mostram se realmente ele atinge as comunidades conforme a necessidade, os anseios daquele lugar, ou daquela comunidade, ou daquele grupo social, ou dos artistas, né? Por exemplo, nós temos aí a Lei Aldir Blanc, que contemplou mais de 400 projetos no Tocantins. Que projetos são esses? De que forma a cultura está apropriando desses projetos que foram contemplados? Então, a cultura do Estado, enquanto política cultural, ela está fazendo alguma coisa para a circulação desses produtos? Porque nós precisamos ser representados tanto em nível de Estado, quanto também em nível de país. E nós precisamos nos conhecermos enquanto produtores, enquanto fazedores da arte e da cultura.